Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 7 até o versículo 8. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor desde Milo, até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. A história da cidade de Jerusalém. A primeira referência à cidade de Jerusalém é sem dúvida em Gênesis capítulo 14, versículo 18, onde Melquisedeque é citado como rei de Salém. Na época dos israelitas cruzarem o Jordão para entrarem na terra prometida. A cidade chamava-se da banda dos Jebuseus, ou Jebus. Deixou de ser capturada durante a conquista de Canaã por Josué e permaneceu em mãos dos cananeus até o tempo em que Davi chegou ao reino. O exército de Davi tomou Jebus de assalto e Davi fez dela a sua capital. Como diz 2 Samuel, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 7. Jerusalém serviu de capital política de Israel durante o Reino Unido e, posteriormente, do Reino do Sul, Judá. Salomão, sucessor de Davi, edificou o templo do Senhor em Jerusalém. 1 Reis, capítulo 5, versículo 8. De modo que a cidade também tornou-se o centro religioso de adoração ao Senhor do concerto. Por causa dos pecados de Israel, Nabucodonosor de Babilônia sitiou a cidade em 586 anos a.C. e finalmente a destruiu, juntamente com o templo. 2 Reis, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 5. Jerusalém permaneceu um montão de ruínas, até o retorno dos judeus da Pérsia, em 536 anos antes de Cristo, para reedificar tanto o templo quanto a cidade. Já nos tempos do Novo Testamento, Jerusalém voltara a ser o centro da vida política e religiosa dos judeus. Em 70 anos depois de Cristo, porém, depois de frequentes rebeliões dos judeus contra o poder romano, a cidade e o templo voltaram a ser destruídos. Quando Davi fez de Jerusalém a sua capital, essa começou a receber vários outros nomes em consonância com a sua índole, nomes como Sião, a cidade de Davi, cidade santa, a cidade de Deus, a cidade do grande rei, a cidade de justiça, a cidade fiel, a cidade do Senhor, o Senhor está ali, a cidade de verdade. Alguns desses nomes são proféticos para a futura cidade de Jerusalém. O significado de Jerusalém para os israelitas. A cidade de Jerusalém tinha um significado especial para o povo de Deus do Antigo Testamento, quando Deus relembrou sua lei diante dos israelitas na fronteira de Canaã. Profetizou através de Moisés que, a determinada altura no futuro, ele escolheria um lugar para ali pôr o seu nome. Esse lugar seria a cidade de Jerusalém, onde o templo do Deus vivo foi erigido. Por isso recebeu o nome de Cidade Santa. A cidade de Deus, a cidade do Senhor, 3 vezes por ano, todo homem em Israel devia ir a Jerusalém para aparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos.
Jerusalém era a cidade onde Deus revelava sua palavra ao seu povo. Era, portanto, do vale da visão, Isaías capítulo 22, versículo 1. Era também um lugar onde Deus reinava sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. Salmo capítulo 99, versículo 1 até o versículo 2. Logo, quando os israelitas oravam, eram ordenados a orar para a banda dessa cidade. As montanhas que cercavam Jerusalém simbolizavam o Senhor rodeando seu povo com eterna proteção. Salmo 125, capítulo 1 até o versículo 2. Em essência, portanto, Jerusalém era um símbolo de tudo quanto Deus queria para o seu povo. Sempre que o povo de Deus se congregava em Jerusalém, todos deviam lembrar-se do poder soberano de Deus, da sua santidade, da sua fidelidade ao seu povo e do seu compromisso eterno de ser o seu Deus. Não querer obedecer aos seus mandamentos, você pode ver aí sobre idolatria e seus males. O vídeo já está gravado. O Senhor permitiu que os babilônicos destruíssem Jerusalém, juntamente com o templo. Quando Deus permitiu a destruição desse antigo símbolo da sua presença constante entre os seus, estava dando a entender que ele pessoalmente estava se retirando do seu povo. Note que a promessa de Deus de um conserto eterno com seu povo sempre dependia da condição prévia da obediência deles à sua vontade revelada. Dessa maneira, Deus estava advertindo seu povo daqueles tempos e de agora, que todos devem permanecer fiéis a Ele e obedientes à sua lei, se quiserem continuar a desfrutar as bênçãos e promessas. O significado de Jerusalém para a igreja cristã. A cidade de Jerusalém também era importante para a igreja cristã. Jerusalém foi o lugar onde nasceu o cristianismo. Ali Jesus foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. Foi também em Jerusalém que o Cristo glorificado derramou o seu Espírito Santo sobre os seus discípulos no Pentecoste. Atos capítulo 2. A partir daquela cidade, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo espalhou-se até os confins da terra. A igreja de Jerusalém foi a igreja mãe de todas as igrejas e a igreja a qual pertenciam os discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. Ao surgir uma controvérsia se os gentios crentes em Jesus tinham de ser circuncidados, foi Jerusalém a cidade onde reuniu-se o primeiro concílio eclesiástico de importância para resolver o assunto. Atos capítulo 15, versículo 1 até o versículo 31. Os livros do Novo Testamento reiteram boa parte do significado da Jerusalém do Antigo Testamento, mas com uma nova aplicação de uma cidade terrena para uma cidade celestial. Noutras palavras, Jerusalém, como uma cidade santa, já não estava aqui na terra, mas no céu, onde Deus habita, e Cristo reina à sua destra. De lá, Ele determina as suas bênçãos, e de lá Jesus voltará. Paulo fala a respeito de Jerusalém, que é de cima, que é a nossa mãe. O livro de Hebreus indica que, ao virem a Cristo para receber a salvação, os crentes não chegaram a uma montanha terrestre, mas
ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 22. E ao invés de preparar uma cidade na terra para os crentes, Deus está preparando a nova Jerusalém, que um dia descerá do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Naquele grande dia, as promessas do concerto serão plenamente cumpridas. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, capítulo 3, versículo 3. Deus e o Cordeiro reinarão para sempre, e sempre, para sempre, e sempre no seu trono, nessa cidade santa. A cidade de Jerusalém terrestre ainda tem um papel futuro a desempenhar no reino milenar de Deus. Isaías, em capítulo 65, versículo 17, do seu livro, fala de céus novos e nova terra. E em seguida apresenta um mais enfático sobre a grandeza da Jerusalém terrena, no versículo 18. O restante do capítulo 65 trata das condições mileniais. Muitos creem que, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino milenial, em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o versículo 6, ele porá o seu trono na cidade de Jerusalém, depois do julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. A Jerusalém celestial descerá à nova terra como a sede do reino eterno de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 2.